Graça e paz. Coisa boa, estamos de volta para estudar a palavra. Estamos meditando na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estamos numa caminhada nesta carta. Estamos lendo, e a intenção é ler mesmo e deixar que Deus fale ao nosso coração. Colossenses capítulo 1, versículos 20 ao 23. Vamos ouvir. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Paulo mostra, a partir do versículo 20, que Cristo é aquele que tira, remove a inimizade e estabelece um novo relacionamento na base da morte e ressurreição de Cristo e nossa, juntamente com Ele. Ele, Cristo, é aquele que vai nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus, e só Ele pode fazer isso, e ninguém mais. Essas três qualidades referem-se ao caráter do próprio Cristo. É por isso que Ele tem que estar em nós. Qual é o resultado da nossa morte com Cristo na cruz? Da morte dele, mas nós sabemos que ele não morreu sozinho, ele nos levou a morrer juntamente com ele. E qual é o resultado disso? Para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui está o resultado, um resultado que só Ele pode apresentar. Santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Por quê? Porque fomos separados do pecado e Cristo está em nós agora. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo em nós. É muito importante isso aqui. Vamos até ouvir Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós.
Quando Deus olha para nós, se é que Cristo está em nós, tem isso também. Se Cristo não está em você, então, assunto encerrado. Então é preciso verificar se Cristo está em você. Quando Deus olha para nós, o que Ele vê? Ele vê Cristo em nós. Ele vê o seu Filho em nós. Deus nos vê em Cristo. Portanto, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos verificar, e verificar muito bem, é a universalidade dessa reconciliação de Cristo, alcançada na cruz para cada um de nós. O apóstolo Paulo descreve uma reconciliação universal. Você vê aí que é uma reconciliação universal pelo sangue da cruz de Cristo. Muito importante você notar isso. Tem reconciliação, ela é universal, mas é pelo sangue da cruz de Cristo. Aquele sangue que Jesus derramou lá na cruz. Está falando da morte dele. Quantas coisas foram reconciliadas? O texto mostrou que todas as coisas na terra e nos céus. É o que diz o texto. O céu também. O céu foi invadido pelo demônio. Ainda hoje o diabo anda por lá. Ele tem uma obra de acusação. Chegará um momento em que ele será expulso definitivamente e ele vai se mudar. Nem vai se mudar, Deus vai mudar ele, porque ele vai ser colocado no lago de fogo, de onde ele nunca sairá. A gente pensa, alguns, que o diabo está no inferno, mas ele não está lá. O lago de fogo, como eu disse, é a última coisa para ele. Outra coisa que é bom entender é que o diabo não é o rei do inferno. Não é rei do inferno. Não existe uma queda de braço entre Satanás e Jesus Cristo e Deus. Não existe isso. Ele é um eterno perdedor. Ele também está sob o total controle de Deus. Deus é que manda nele. Ele não se manda. Ele não é rei do inferno, coisa nenhuma. O rei do inferno é Deus, porque ele é o rei dos reis. Ele é rei de tudo. O inferno, o lago de fogo, seja lá o que for, algo terrível, foi criado por Deus. Foi Deus que preparou. E preparou para o diabo. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno, o que é isso? Eu não quero nem passar perto, e nem vou. Esse fogo eterno foi preparado.
E não foi o diabo, foi Deus mesmo. Aí diz que foi preparado para o diabo e os seus anjos, os anjos que caíram com o diabo. E não foi criado para o homem. Aí não diz. Diz que foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas se você não crê, se você continua com a sua vida pecadora, se você continua amando o pecado, então, meu irmão, se você é assim, Deus vai ter que colocar você junto com o seu companheiro lá no lago de fogo. Não tem outro lugar. Jó, capítulo 1, versículos de 6 a 12. Só para a gente aqui ter uma ideia aqui dessa atividade de Satanás. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens te multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Só para você ver, perceber, esses filhos de Deus aí, que foram à presença de Deus, são os anjos. E Satanás foi junto. E teve um diálogo aí com Deus. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esse texto aí mostra Satanás como acusador, aquele que acusa os irmãos. Ele acusa. O diabo, ele não pode destruir a obra da cruz de jeito nenhum. A obra realizada por Cristo, ele não pode. Mas ele vive acusando. Ele vive gerando dúvidas. Ele vive tentando produzir um estado de desânimo. Ele é acusador. A obra de Cristo visa então reconciliar e santificar os céus também. Vejam, os irmãos, a abrangência da obra da cruz. O pecado é a causa de uma inimizade ferrenha entre a humanidade rebelde e o Deus Santo. Há uma inimizade. Irmãos, santidade e pecado são hostis por essência. Assim como trevas e luz são opostas, a santidade e o pecado também são e não coexistem. E não há nada que possa harmonizar esses dois polos
Pecado e santidade. Pelo amor de Deus, irmãos, não tente isso. Se você quer viver o pecado, viva só o pecado. Viva o pecado do jeito que você quiser, mas não tente juntar pecado e santidade. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Você já ouviu essa frase? Eu acho que tem sentido, que está certa. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. João 3,16 é um texto bem conhecido. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo aí é eu, é você. São os pecadores. E aí não diz que o mundo amou a Deus. Não diz. Aí só diz que Deus amou o mundo. Porque o nosso amor a Deus já é uma resposta do amor dele por nós. Eu só posso amar porque ele me amou primeiro. Eu só posso ter carinho por meu Deus porque ele teve carinho por mim primeiro. A ação de Deus é anterior a qualquer ação nossa, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele já começa amando mesmo, é de tal maneira, você não entende isso, nem eu, mas Ele amou de tal maneira, a ponto de entregar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, para dentro dele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, não foi a minha qualidade que levou Deus me amar. Não foram as nossas qualidades, aquelas que você pensa que tem, que levou Deus nos amar. Não. Deus não nos amou por causa da nossa beleza, das nossas qualidades. Não. E também não deixou de nos amar por causa da nossa feiura diante dele por causa do pecado. O amor de Deus é incondicional. Então, não é mudar para ser amado. Se você tem alguém que você espere que esse alguém mude para você amar esse alguém, você está equivocado. Você não tem que esperar que ninguém mude para você amar. Você tem que amar. Porque nós vemos neste texto aqui que foi o amor de Deus que nos mudou. Não fui eu que mudei para Deus me amar. É que o amor, Ele me amou tanto que me mudou. O amor muda. Então, Deus ama o pecador, odeia o pecado. Porém, é preciso entender que o pecado e o pecador estão grudados. Uma coisa só. É uma coisa só.
O pecado e o pecador estão identificados. E não tem jeito de separar o pecador do pecado. É por isso que tem que morrer. Não tem como separar. Porque tem gente que acredita que o pecado é uma entidade. Você está aqui numa boa, belezinha, o pecado vem de fora, vem, invade você, entra dentro de você, você faz aquela bagunça que você faz no pecado, peca, depois o pecado sai de você e você fica aquele cantinho, né? Até o pecado voltar de novo. Não é isso não. É igual cobra. A cobra venenosa, produz o seu veneno mortífero. Ela produz veneno para caçar, se defender, para fazer a digestão daquilo que ela come inteiro. Tem que ser um negócio violento para dissolver aquilo, né? Uma serpente leva em média, serpente venenosa, 2 semanas para produzir uma nova quantidade de veneno, segundo os especialistas. O veneno é jogado fora, expelido pelos dentes da frente. E ela produz esse veneno. E não tem jeito. É dela. Ela vai produzindo. Até o filhote, Valdir, até o filhotinho tem veneno suficiente para matar. Até a cobrinha. E a palavra de Deus, ela faz essa comparação com o ser humano. Romanos 3:13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Veneno de cobra venenosa está nos lábios. O pecador tem essa característica. Está falando do pecado, que é um veneno ainda pior do que o veneno da cobra. E só tem uma maneira de ser liberto desse veneno: é na cruz, é na morte com Cristo. Isso tem que ficar nítido para nós. Não tem outro jeito de você acabar com o veneno que você produz, que a sua velha natureza pecadora produz. Só tem um jeito, é na cruz em Cristo, morrendo lá. Então, irmãos, aquele amor que Deus manifestou lá na cruz, aquele amor derramado na cruz, que é Cristo mesmo, que é o Filho de Deus mesmo, morrendo por nós, para nos levar a morrer com Ele, para nos libertar da nossa natureza terrível e venenosa. Se você não está liberto ainda pela morte em Cristo, eu quero lhe dizer que você é portador de uma natureza de jararaca, de cascavel, de víbora. Você produz veneno. E só o amor de Deus
na obra da cruz para nos libertar desse pecado. A obra do amor de Deus, dando o seu Filho para morrer por nós, o seu Filho concordando com o Pai, vindo morrer por nós, para nos levar a morrer com Ele naquela cruz, nos libertando totalmente do pecado, do nosso veneno. Então, irmãos, o princípio da reconciliação é a nossa identificação com Cristo na cruz. É o princípio. A reconciliação, ela é alcançada na cruz. A justiça de Deus é satisfeita na morte com Cristo, ali na cruz. Reconciliação significa expiação ou eliminação do pecado em uma pessoa. Significa mudança total. Reconciliação também traz a ideia de dois fazer um, que resulta na remoção daquilo que separa as partes contrárias. E foi o que aconteceu na cruz, porque na cruz Cristo nos atraiu a si. Na cruz, a humanidade e Cristo tornaram-se uma coisa só. Deus juntou todos os pecadores no corpo de Cristo lá na cruz e morreu com todos esses pecadores que foram colocados no corpo de Cristo e fez a reconciliação. Acabou com a inimizade, com a rixa. Cristo e o pecador pregado na mesma cruz. Cristo e o pecador morreram na mesma cruz, no mesmo momento. Mas nós não morremos em nós mesmos, nós morremos em Cristo. A morte de Cristo era imprescindível para a nossa morte com Ele lá também, na cruz. E na ressurreição, Cristo vem ser a nossa vida. Cristo em nós. Por que Cristo em nós? Porque houve a remoção da velha natureza, do velho homem, do pecado. Agora, Cristo em nós. João 15, versículo 15. O homem pecador morre em Cristo na cruz para virar amigo de Deus. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Pela primeira vez, Jesus chama os seus discípulos de amigos. E esse amigo aí é na cruz. Foi na cruz que aconteceu a reconciliação para me fazer amigo de Deus. E que prazer, que privilégio é ser amigo de Deus. Amigo de Deus. Toda inimizade foi desfeita na morte com Cristo. Toda a minha aceitação diante de Deus é por causa do sangue de Cristo derramado lá na cruz.
O pecado foi vingado e Deus ficou totalmente satisfeito. Não há mais culpa, não há mais culpa, não há mais condenação, não existe pendenga entre Deus e nós, e não há mais cobrança nenhuma. Tudo foi acertado na cruz do Calvário. O perdão foi outorgado com a morte do pecador ali na cruz. Mas preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo no texto de Colossenses, que já foi lido para nós. Lá diz: inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Essas obras malignas nem sempre são ruins do ponto de vista humano. Porque quando se pensa em obra maligna, você pensa em assassinato, coisa hedionda. Não, meu irmão, não. Tem muita obra que tem uma aparência de boa, mas é maligna, porque é feita na justiça do eu. É obra do velho homem. Não serve para Deus. O pecado se instaurou dentro do homem como uma coisa maligna, e daí só sai pela morte em Cristo na cruz. Toda a estrutura do homem ficou comprometida e contaminada. Tem que morrer, eu insisto, tem que morrer. Senão, não há libertação. Romanos 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esse texto tem dois tempos. Preste aí atenção. No primeiro tempo, fomos reconciliados pela morte de Cristo. Reconciliados pela morte de Cristo. Por que reconciliados? Porque éramos inimigos. Inimigos como? Pelas nossas obras malignas. Ou seja, inimigos por causa da nossa velha natureza, que produz veneno, pecado. Fomos reconciliados porque fomos juntados em Cristo na cruz e morremos com Ele, e a inimizade foi desfeita, e depois fomos ressuscitados juntamente com Ele em um relacionamento novo, amizade com Deus agora. Então, no primeiro tempo, fomos reconciliados pela morte de Cristo. No segundo tempo, fomos salvos pela vida de Cristo, porque uma vez morto em Cristo, com Ele também fomos ressuscitados e recebemos a vida de Cristo, que é a vida que vem nos trazer segurança e certeza de salvação eterna. Fomos, não é seremos, fomos salvos pela vida de Cristo. Portanto, se você não tem a vida de Cristo operando em você,
você não está salvo. Cristo é o nosso tudo, irmãos. Ele não é um tampão, não. No primeiro tempo, nós perdemos a nossa vida pecadora na morte com Cristo. Você sabe o que é morrer? O que é morrer? Morrer é perder a vida. Quando uma pessoa morre, o médico analisa e dá o atestado de óbito. Morreu mesmo. Não tem respiração, o coração parou, não tem sinal de vida, não tem pulso. Morreu. Assinou. Morreu. Perdeu a vida. O que é morte? Morte é perder a vida. Então, lá na cruz nós perdemos a nossa vida. Morremos com Cristo. E no segundo momento, nós ganhamos a vida de Cristo pela nossa ressurreição juntamente com Ele. E aí, a salvação se estabeleceu, porque somos salvos pela vida de Cristo. No versículo 23, lá de Colossenses 1, o apóstolo coloca uma coisa importantíssima. Vou ler aqui. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, irmãos, a fé é uma experiência ligada à pessoa de Cristo. Ninguém tem fé a não ser apoiado na pessoa de Cristo. Fé só existe em Cristo, baseado em sua palavra. A fé se baseia na pessoa de Cristo, na sua palavra e em mais nada. A fé não vem com o ramo de arruda. A fé não vem de outro método, de outra coisa, a não ser Jesus Cristo e a sua palavra. A fé é a dependência absoluta da suficiência da pessoa de Cristo revelado no nosso interior. E aí fala da esperança do Evangelho. O que é Evangelho? Tenho falado aqui de uma maneira repetida que o Evangelho tem a ver com a morte e ressurreição de Jesus Cristo e com a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo e Ele em nós vivendo a sua vida. A esperança do Evangelho, eu penso que é a nossa morte e ressurreição com Cristo, como a nossa única garantia de salvação eterna em Jesus Cristo. A fé cristã em Cristo é uma fé permanente, porque aí fala de permanecer. É uma fé perene, ela não acaba, ela não seca, não se infiltra, não evapora, ela permanece. Não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes. Aqui está uma exortação muito importante, irmãos. Eu não
posso me afastar da esperança do Evangelho, da nossa morte com Cristo, da nossa ressurreição com Cristo, dele vivendo em nós, dessa mensagem da cruz. Eu não posso me afastar, porque os heréticos de Colossenses estavam tentando fazer exatamente isso, afastar as pessoas da suficiência de Cristo, do Evangelho, e é o que está acontecendo nos nossos dias. Espero que não esteja acontecendo com você. Cuidado, porque o inimigo vem para nos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes. Não deixe que outros levem vocês para longe de Cristo e do Evangelho. Cuidado, hein? Cuidado. Tem gente que fica pelo caminho, desiste. Estava fazendo as contas. O Evangelho da esperança, esse Evangelho aqui, foi pregado nesta igreja em abril de 1984. Quantos anos? 39 anos. 39 anos. De lá para cá, muita gente ficou pelo caminho, desistiu, se afastou. Outros estão levando no banho-maria. O que é isso? É uma espécie de cozinha onde você coloca lá, mas não pode ferver. Aquilo que você colocou ali não pode ferver, senão estraga. Por isso, banho-maria. Tem muita gente levando no banho-maria. Não ferve, é morno, é Laodiceia. Não solta, mas não agarra. É frouxo. Está aí no meio. Estamos indo. A gente crê também. Morri com Cristo. Cadê o irmão? Se é que permaneceis na fé. Só que tem irmãos que estão aqui ainda depois de 39 anos, ouvindo e firmes. Graças a Deus. Quem permanece na fé não larga a pessoa de Cristo, não larga por nada. Quem está unido a Cristo não se afasta dele. Como que eu vou me afastar de Jesus se ele está dentro de mim? Eu vou para casa, ele está lá. Eu venho para cá, ele vem. Onde eu estiver, ele está. Ele está dentro de mim. Não tem como eu me afastar mais dele. Por quê? Porque estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Paulo afirma ser ministro do Evangelho. Você é ministro de quê? Do Evangelho. Do Evangelho. Porque se não for para pregar o Evangelho da suficiência de Cristo, eu não quero ser ministro de nada. E Paulo está dizendo, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro.